Ontem eu anunciei que estaremos agora, a partir dos vídeos agora, nesse novo ambiente, que é um estúdio que a gente está montando aqui. E muita gente comentou, né, sobre a parede, que eu falei que a parede aqui a gente não curtia as cores. E muita gente disse que gostou da cor da parede, então vamos pensar aqui de fato o que a gente vai fazer. A verdade é que a gente se mudou ontem para cá, então tudo está para ser feito ainda. A gente está aqui com o mínimo necessário para poder gravar os vídeos. E com o passar do tempo, aos poucos, quando eu tiver dinheiro também, porque precisa ter dinheiro para fazer esse tipo de coisa, eu vou decorar o ambiente, vou fazer o que precisa ser feito aqui, principalmente na questão do áudio, porque está com eco, porque não tem nada, aqui é uma sala vazia, então a gente vai botar espuma na parede aqui para poder melhorar o áudio. Então, gradualmente, a gente vai arrumando o espaço, então podem ficar tranquilos, será temporariamente isso aqui, porque aos poucos a gente vai aperfeiçoando tudo. Então fiquem calmos, fiquem calmos porque as coisas vão se ajeitar aqui. Então, obrigado pelos conselhos que vocês deram, muita gente recomendando como melhorar aqui também o áudio, melhorar o visual, fazer uma decoração legal. Eu vou levar em consideração algumas recomendações sim. Obrigadão a todos vocês que se preocuparam aqui e que querem dar uma força, querem dar uma ajuda. Então vamos entrar aqui numa questão que é importante porque ainda tem a ver com esse caso que a gente viu ontem e anteontem envolvendo o Roberto Alvim, o ministro nazista do Bolsonaro que foi exonerado porque gravou um vídeo com uma clara referência ou com uma clara inspiração no ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels. E as pessoas estão desorientadas, porque muitos recusam a ver o Bolsonaro como nazista, e eu acho que é um erro pensar no Bolsonaro como nazista. Eu penso no Bolsonaro como um bronco, ignorante, que não sabe muito bem o que faz, que se cercou de pessoas completamente malucas e incompetentes. Então você tem um incompetente mor, um paspalhão, o tiozão do pavê, que não sabe o que faz, assessorado por pessoas malucas e mal intencionadas e perigosas. No governo Bolsonaro tem várias alas em conflito. Você tem, por um lado, os militares, que a gente esperava, na verdade, por mais contraditório que possa soar isso, por mais assustador que pudesse soar isso, a gente esperava que os militares tutelassem o governo Bolsonaro, que fossem a voz da razão. E o que aconteceu? Os militares foram jogados para escanteio. Eles foram usados pelo Bolsonaro para dar legitimidade para o governo dele, ou seja, eu tenho a ala militar aqui, eu tenho o exército, as forças armadas me apoiando, como se fosse um poder moderador dentro do governo Bolsonaro, e no final das contas, os generais, comandantes, se tornaram marionetes nas mãos do Bolsonaro. O capitão deu um baile, deu um olé nos generais. Os generais tiveram que lidar com a maluquice da ala ideológica, a ala olavista, que essa sim é o grande perigo. Além dessa ala, você tem também a ala teoricamente ou hipoteticamente técnica, né? O Paulo Guedes, ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, você teria o próprio Sérgio Moro, né? Por mais controvérsia que seja a figura, seria dessa ala que não é olavista e que não faz parte dos militares. Mas eu preciso ressaltar o perigo que é a ala ideológica. Já disse aqui em vários vídeos, na verdade, que o tema principal do canal nos últimos meses tem sido o impacto dessa ala ideológica, que é composta por filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, principalmente, que é um olavista de carteirinha, que é composta pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que é composta pelo ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o chanceler, que é composta agora por esse Roberto Alvim, secretário da Cultura, que foi exonerado, que está infiltrado em diferentes ministérios, em diferentes secretarias, e que tem um estrago tremendo. Um deles, por exemplo, que é uma grande influência para o Bolsonaro, é o Felipe G. Martins, que é o assessor especial da presidência. Então você tem essas pessoas infiltradas, e elas sim compartilham o ideal proposto pelo Roberto Alvim. E na verdade, a queda do Alvim não quer dizer nada, absolutamente nada. Uma reportagem de hoje da Intercept, escrita pela Amanda Audi, diz o seguinte aqui, a manchete: documento confidencial mostra que cultura vai continuar pregando ideais nazistas mesmo sem Roberto Alvim. Cair o Roberto Alvim não muda a situação, porque os outros que estão lá dentro, aquele Dante Mantovani, por exemplo, as pessoas que estão infiltradas dentro do governo, dessa ala olavista, com influência intelectual do Olavo de Carvalho, eles vão continuar agindo desse modo. O erro do Alvim, vamos botar aqui erro entre aspas, o erro do Alvim foi ter expressado explicitamente a sua vinculação ao nazismo. Porque de resto, se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse usado subterfúgios, se ele não tivesse falado de maneira um pouco mais polida, um pouco mais dissimulada, os ideais nazistas estariam infiltrados de qualquer modo. Nesse e-mail que eles mostram aqui na Intercept, que foi um e-mail enviado para vários órgãos governamentais, várias instituições, entre elas a Funarte, Ancine, IPAM, Biblioteca Nacional, Fundação Palmares, Instituto Brasileiro de Museus e Casa Rui Barbosa, eles vão continuar a política proposta pelo Alvim. Não faz diferença.
Cai uma pessoa, você tem todo um grupo que compartilha desses ideais. Não adianta arrancar uma verruga e todo o corpo está infectado. Vou ler o trecho do e-mail aqui que foi enviado 2 dias antes do comunicado feito pelo Roberto Alvim publicamente sobre o Prêmio das Artes. Então diz o texto aqui que foi enviado pelo secretário especial de Cultura, que é o José Paulo Martins, que era o segundo no comando da secretaria e que agora é o secretário interino, enquanto não decidem quem vai substituir o Alvim. Diz o seguinte, o e-mail: há um interesse precípuo em promover o renascimento no cenário cultural e artístico, fortalecidos por princípios e valores da nossa civilização, onde a pátria, a família, a determinação e, em especial, a nossa profunda ligação com Deus norteie o que nos propomos a realizar. Que o nosso trabalho tenha as virtudes da fé, da lealdade, da coragem e da luta contra o que degenera. E que essas virtudes sejam alcançados, bem, tem um erro gramatical aqui, ao território sagrado das obras de arte. Uma cultura com obras que configurem toda a importância para a harmonia dos brasileiros com a sua terra e sua natureza, elevando a nação acima de interesses particulares. O conteúdo desse e-mail enviado antes do pronunciamento do Alvim, o conteúdo desse e-mail é idêntico à mensagem proposta pelo Alvim, a mensagem nazista do Alvim. Ou seja, cai um nazista explícito e a mensagem nazista continua implícita dentro do governo. Observe algumas palavras-chave desse e-mail aqui. Pátria, família, Deus, que são ideais fascistoides em sua essência. E outro detalhe aqui, numa luta contra o que degenera a arte. E aqui é um conceito diretamente extraído do nazismo, da arte degenerada proposta por Hitler. Vocês viram os comentários ontem bem interessantes que diziam o seguinte: diferentemente do Hitler, que era alguém que aspirava a ser um artista, que era alguém que entendia de arte, embora tivesse uma visão bastante limitada do que era a proposta artística, essa arte que eleva os seres humanos em contraposição a uma arte degenerada, para o Hitler, a questão da arte e do modo como a arte ajudaria a moldar a mentalidade dos alemães para o futuro, para formar o Terceiro Reich, que duraria milênios. Diferentemente do Hitler, o Bolsonaro não entende de arte. Ele não é um artista, ele é um bronco, ele é um tosco. Não é alguém que dá valor a isso. Ele delega esse tipo de missão para os olavistas, para os quais a mensagem ideológica cultural é essencial. É o cerne da mensagem olavista. Olavo de Carvalho é alguém que propaga esse tipo de ideais, do controle do domínio político-social através da cultura. Então, para o Bolsonaro, tanto faz quem está no MEC, quem está na Secretaria da Cultura, quem está fazendo esse tipo de coisa. Que se dane essas pessoas. Para o Bolsonaro não importa decapitar o Alvim. Tanto faz para ele. Porque para o Bolsonaro essa proposta cultural é irrelevante. O Bolsonaro é um oportunista, é um falso moralista. Ele é alguém que mamou nas tetas do Estado durante 30 anos. Ele não é disruptivo, ele não é alguém que vai romper com o sistema, ele não se importa com esse tipo de coisa. Ele foi alguém que surfou a onda antipetista, que surfou nesse conservadorismo tosco brasileiro, mas ele de fato não compartilha muito desses valores. Ele está se aproveitando disso. Então para ele tanto faz essas ideias por trás do governo dele. O que importa é o poder, é a presidência. É ser o reizinho. Porém, para o Olavo de Carvalho, as ideias são fundamentais. E esse projeto cultural é a essência da filosofia, entre aspas, aqui muitas aspas, entre o pensamento bizarro do Olavo de Carvalho. Esse granchismo cultural às avessas. O Olavo de Carvalho ataca tanto o Lenin, ataca tanto o Gramsci, ataca tanto o Marx e o marxismo, e o que ele se propõe a fazer é justamente aquilo que ele denuncia, ou aquilo que ele acha que é o marxismo. Essa visão de uma dominação cultural. É o que o Olavo faz. Tanto que a gente brinca aqui que o que ele faz é um olavismo cultural, porque é o que ele faz de fato. É essa ideia de que através da cultura ele vai dominar a sociedade, vai mudar a sociedade, vai salvar a civilização ocidental. E para você entender esse projeto cultural do Olavo de Carvalho, para você entender como ele trabalha, como ele opera, como ele domina as pessoas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, em alguns casos, eu recomendo que vocês confiram o livro que eu estou lançando com a Heloísa de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, A Face Ainda Oculta do Olavo de Carvalho. Porque nesse livro, eu e a Heloísa, a gente expõe essas histórias. O passado do Olavo de Carvalho e o impacto atual dele. Como ele foi consolidando esse poderio dele intelectual sobre pessoas e sobre grupos inteiros.
e sobre a presidência agora também, de certo modo. Essa parte ideológica do governo. Ontem mesmo saiu na Veja uma reportagem muito boa sobre o livro, que eu vou compartilhar com vocês aqui, escrita pelo Felipe Vilicic, no qual ele leu o livro, ele teve um acesso exclusivo ao livro, leu o livro e expõe as considerações dele a partir dessa leitura. É muito boa a reportagem, vocês podem conferir aqui, vou deixar o link para vocês no comentário fixado, para vocês lerem a reportagem da Veja, e confiram o livro, porque aí vocês vão entender muito bem esse impacto profundo ideológico do Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro. E aqui vale ressaltar, vale lembrar, quando o Alê Santos deu uma entrevista no qual ele falou que o Olavo de Carvalho ele era um eugenista. O que é a eugenia? A eugenia era uma crença pseudocientífica de que havia raças superiores e raças inferiores. Que se você cruzasse uma raça superior com uma raça superior, ou uma raça inferior com uma raça superior, você poderia levar o mundo para uma pureza étnica, assim erradicando raças inferiores. Isso foi aplicado no Brasil, tentaram aplicar no Brasil pelo menos, e tentaram aplicar também na Austrália, ou em vários países diferentes, na verdade, de levar uma miscigenação de certos povos originários, ou negros, ou indígenas, ou povos aborígenes com brancos, para que houvesse um branqueamento da população. Isso caiu em desuso, isso caiu de moda, na verdade, após o Holocausto, após o regime nazista. Porque ninguém, em sã consciência, defenderia certos ideais eugenistas nesses modelos étnicos, como foi proposto pelo Hitler. Se tornou um tabu, de fato, e com razão, na verdade. Porém, o que o Alê Santos diz, e o Alê Santos é um colunista da Intercept, da Vice, que trabalha com essas questões, e ele fala que quando o Olavo de Carvalho utiliza essa hierarquia cultural que ele propõe, e que você vê claramente na fala do Alvin, e nesse e-mail também proposto aqui pela Secretaria de Cultura, quando você estabelece essa hierarquia de cultura, uma cultura melhor e uma cultura pior, uma arte elevada e uma arte baixa, da ralé, da plebe, quando você estabelece isso, isso parte de uma eugenia cultural, não apenas étnica, mas que no fundo também é étnica. Porque quando você privilegia uma alta cultura, o que você tem em mente, na verdade, o que você concebe é uma arte europeia, branca, masculina também. Então são grandes compositores de ópera italiana ou de ópera alemã, o Wagner, como na trilha sonora do vídeo do Alvin, ou o teatro britânico, ou os filósofos alemães, filósofos franceses, os escritores alemães, os escritores russos. Então a mentalidade é que existe uma cultura, alta cultura, branca, e uma baixa cultura, que no final das contas é uma cultura mestiça. A cultura dos pobres, dos negros, dos indígenas, que seria inferior. E essa é uma mentalidade que já vem do século XVIII também. Você tinha essa visão de que o Brasil ele era um país pobre, atrasado, porque havia miscigenação, porque tinha essa mescla de etnias. E agora se transfere isso para a esfera da cultura. Se a cultura brasileira é pobre, porque tem essa mistura de culturas populares que não tem valor nenhum, que são insignificantes, porque vem a cultura do negro, mistura a cultura do índio, mistura com a cultura do mestiço. Isso não tem valor. O que tem valor é a cultura branca, do homem branco, do europeu. E isso é um reflexo, obviamente, é um reflexo da mentalidade cultural também alemã nazista. Você muda um pouco a forma, você muda um pouco a mensagem, o conteúdo, mas em essência é a mesma coisa. Como eu disse aqui, cai um nazista, mas o pensamento nazista continua. Está entranhado nesse governo. E se entrar alguém depois, como a Regina Duarte, por exemplo, que foi convidada para isso, se entrar alguém depois, não faz diferença. Porque a ideia já está ali infiltrada nos meandros da cultura bolsonarista, da educação bolsonarista, da diplomacia bolsonarista. O Bolsonaro pode não ser nazista, mas ele se cercou de pessoas que pensam desse modo e que vão marcar completamente a memória do governo dele. E se você for um artista, se você for um dramaturgo, se você for um compositor, se você for um cineasta, se você for alguém que produz cultura, sinceramente, você não deveria participar desse concurso nacional das artes que eles estão promovendo agora, desse prêmio agora proposto pelo governo Bolsonaro. Porque você será lembrado no futuro como um colaboracionista de uma mentalidade nazista. Ganhar um prêmio do governo Bolsonaro com essa proposta nazista vai manchar o seu trabalho enquanto produtor, enquanto criador. Saiba disso. Saiba disso. Ganhar um prêmio promovido com essa mentalidade eugenista cultural vai marcar o seu trabalho, vai manchar a sua carreira. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. E como eu disse, confiram o livro em parceria minha com a Heloísa de Carvalho, que a gente fala sobre isso, sobre essa proposta de dominação cultural do olavismo no Brasil. É sério o negócio, é grave o negócio, não é histeria, não é exagero, e não era no passado, gente. Quando a gente falava isso no ano passado, ou no ano retrasado, antes da eleição, não era paranoia, histeria, não. A gente sabia que podia dar nisso.
O desfecho agora desse caso do Alvin, a gente podia intuir já 2 anos atrás. Então não era paranoia, não era exagero. Vocês estão vendo agora. Então o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!